Nos últimos tempos, tornou-se evidente que a Rússia desempenha um papel central, seja pelo domínio sobre os recursos energéticos que abastecem boa parte da Europa, seja pela influência que exerce em conflitos cruciais, como os que ocorrem na Síria e na Ucrânia. Essa potência euroasiática emergiu como um elemento-chave no cenário global, seja vista como uma parceira estratégica ou uma força a ser temida. A história recente está repleta de tentativas de enfraquecer a posição da Rússia por meio de sanções econômicas e isolamento político, mas o que se observou foi o contrário. Essas ações, em vez de enfraquecer o país, solidificaram ainda mais sua influência. A Rússia permanece uma peça essencial no tabuleiro geopolítico, com o poder de alterar o equilíbrio mundial com uma única manobra. Querendo ou não, o fato é que o mundo depende da Rússia muito mais do que se imagina. As revelações seguintes trarão ainda mais luz sobre essa questão. Se você deseja entender como uma grande nação é formada, continue até o fim do vídeo. Instituições financeiras europeias, que antes ignoravam essa realidade, agora se veem forçadas a encarar uma verdade difícil. A dependência energética da Europa em relação à Rússia não pode mais ser negada. Um estudo recente, elaborado por Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu, e Enrico Letta, ex-primeiro-ministro italiano, trouxe essa questão à tona de forma contundente. Ambos, com vasta experiência política e econômica, decidiram revelar os motivos por trás da contínua deterioração da economia europeia. O que realmente causou espanto não foi apenas o tom de urgência com que a crise foi descrita, mas a honestidade ao apontar a causa central do problema. De acordo com o relatório, a Europa, de repente, se viu sem seu principal fornecedor de energia, a Rússia. Essa constatação, embora direta, trouxe consigo um impacto devastador. O documento foi divulgado em um momento delicado, enquanto o mundo ainda tenta se recuperar dos danos econômicos causados pela pandemia. Aliados às tensões geopolíticas, a Europa se encontra em uma situação especialmente desafiadora. Mas por que isso acontece? Após anos de embates com a Rússia, impondo sanções e retaliações, o continente foi forçado a encarar uma realidade que não podia mais ser ignorada. Sua dependência dos recursos energéticos russos era muito maior do que previsto. O rompimento desses laços criou uma lacuna que nenhum outro país conseguiu preencher. Interessante como as circunstâncias mudam, não? Aqueles mesmos líderes que, a partir de Bruxelas, impuseram sanções e condenaram a Rússia de forma veemente, agora se veem na posição de reconhecer a importância crucial do gigante russo para a sobrevivência econômica da Europa. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, teve que aceitar essa realidade, embora de maneira discreta e um tanto relutante. Muitos dentro da União Europeia já sabiam dessa dependência há tempos, mas apenas alguns ousaram abordar o assunto publicamente. A dura verdade é que a Europa depende mais da Rússia do que estava disposta a admitir, e a situação é ainda mais grave do que parece. A crise energética que afligiu o continente desde que a guerra na Ucrânia teve início é apenas um sintoma de problemas mais profundos e complexos. Com o fim das exportações de gás natural russo, muitas fábricas europeias, fortemente dependentes desse suprimento, foram forçadas a encerrar suas operações ou reduzir drasticamente a produção. E as consequências para o cidadão comum foram sentidas diretamente no bolso, com as contas de eletricidade e aquecimento disparando de forma exorbitante. O preço do gás natural na Europa, em algumas áreas, chegou a ser de 4 a 5 vezes maior que o dos Estados Unidos. Mesmo assim, os discursos oficiais vindos de Bruxelas continuam sugerindo que novos acordos com países como Noruega, Catar e Estados Unidos trariam uma solução para essa crise. Mas a realidade é que nenhum desses fornecedores conseguiu igualar o nível de oferta e os preços que a Rússia costumava garantir. É como se a Europa, ao romper os laços com Moscou, tivesse voluntariamente retirado uma peça vital de sua estrutura econômica e agora lutasse para manter-se em pé com soluções temporárias.
Será que essa crise é apenas fruto de uma decisão mal avaliada? A resposta é mais complexa. Na verdade, essa situação é resultado de décadas de políticas inconsistentes e da falta de uma visão estratégica de longo prazo. Ao longo dos anos, decisões políticas mal calculadas e a ausência de um planejamento eficaz deixaram a Europa vulnerável a crises como a atual. No relatório de Draghi e Letta, fica claro que o distanciamento da principal fonte de energia não resultou apenas na perda de um fornecimento confiável de gás acessível, mas também em um impacto severo na competitividade da economia europeia. Essa dependência mal gerida expôs fragilidades que já estavam latentes no tecido econômico do continente, revelando que, sem a Rússia, a Europa carece de alternativas viáveis e sustentáveis para suprir suas necessidades energéticas a preços competitivos. Esse cenário agravou-se ainda mais com a Revolução Digital, que a Europa, em grande parte, não soube aproveitar em seu pleno potencial, enquanto outras grandes potências, como os Estados Unidos e a China, investiram massivamente em tecnologia, inovação e digitalização. A Europa se manteve estagnada. O relatório aponta que o continente não apenas ficou atrás dessas potências, mas também se distanciou de outros mercados emergentes, comprometendo sua posição no cenário global. A produtividade, um indicador essencial para o crescimento econômico, caiu drasticamente, passando de 95% do nível dos Estados Unidos para menos de 80%. Esse declínio é particularmente alarmante em setores estratégicos, como a inteligência artificial, as energias renováveis e as tecnologias de ponta, áreas em que a Europa deveria estar liderando, mas que hoje observa de longe. Além disso, a falta de investimentos robustos em inovação e pesquisa aprofundou ainda mais a crise. Governos e grandes empresas europeias hesitaram em adotar as transformações necessárias, priorizando debates intermináveis sobre regulação e a fragmentação de seus mercados internos. A Europa, que outrora foi um farol de inovação e progresso, agora parece estar jogando um jogo cujas regras não compreende completamente, enquanto seus concorrentes globais avançam em ritmo acelerado, moldando o futuro do mercado tecnológico e energético. A incapacidade de se adaptar rapidamente às mudanças globais fez com que a Europa perdesse o protagonismo em áreas cruciais, resultando em um impacto negativo direto na sua capacidade de competir globalmente. Esse quadro desanimador reflete-se também na falta de coordenação entre os países membros da União Europeia, que muitas vezes parecem mais preocupados em proteger seus interesses individuais do que em formar uma frente unida para enfrentar os desafios globais. A burocracia excessiva e as regulamentações rígidas paralisam o potencial de crescimento, fazendo com que empresas inovadoras encontrem dificuldades em prosperar no continente. Enquanto isso, nações como China e Estados Unidos continuam a fazer avanços significativos em áreas críticas, investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento, o que acelera o crescimento econômico e fortalece suas posições de liderança global. Essa combinação de decisões políticas equivocadas, falta de investimentos estratégicos e burocracia esmagadora deixa a Europa em uma situação delicada, na qual parece estar lutando para se manter relevante em um cenário global cada vez mais competitivo e interconectado. O continente não tomar medidas decisivas e não corrigir o curso de sua política econômica e energética, corre o risco de se tornar ainda mais dependente de atores externos, perdendo o pouco protagonismo que ainda resta. Gostou do vídeo? Não se esqueça de dar um like e compartilhar para que mais pessoas entendam as complexidades desse cenário.